Olá, meus irmãos, Deus te abençoe mais esse começo de semana, né? Essa segunda-feira. Seja abençoado. Eu tenho um assunto um pouquinho polêmico, convido você a assistir. O profeta vai falar algo que nós já sabemos por muito tempo. Ele diz assim: mas hoje nós temos somente um velho ritual, todo programado. Nós temos que passar por isso, por aquilo, e eu temo que estamos afligindo o Espírito Santo para longe de nós. Então nós tivemos velhos rituais, todo programado por velhos pastores. Velhos pastores, acompanhe nossos vídeos, você vai entender por que você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, por que você ainda não recebeu o novo nascimento. Acompanhe esse vídeo, vai ter o vídeo 2 amanhã, eu quero que você seja abençoado. Deus te abençoe e até lá. E querem me fazer parar o mesmo O profeta de Deus disse: Deus me livre de virar um velho rabugento. Você conhece um velho rabugento? Geralmente os velhos são custosos, né? Eles criam um costume deles, é daquele jeito deles, e você tem que compreender, porque às vezes tem um avô, uma avó, e ela cria aquele sistema deles próprio, você tem que compreender. Mas são chatos muitas das vezes, porque é do jeito deles. Bom, mas eu não quero ser um velho rabugento. Eu não sou velho, eu costumo dizer, eu sou novo. Mas nós vivemos sobre a rédea curta de pastores velhos rabugentos na mensagem, a qual criaram sistemas em suas próprias igrejas, em seus concílios, né, nos encontros, suas reuniões, e decidiram que seria daquela forma. E simplesmente colocaram Deus, colocaram o Espírito Santo dentro da caixinha de fósforo e disseram: você não vai sair daí dentro. Simplesmente, fique aí, não saia daí. Bom, foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que nós, para entrar na presença de Deus, existe uma preparação. Existe uma maneira de se aproximar a Deus. Bom, nós sabemos que temos que criar expectativa. Você deve viver sob expectativa. Falando em relação ao culto, você vai ao culto sob uma expectativa que você vai ser abençoado, que você vai receber a sua cura, você vai receber a sua bênção, que você vai ter o novo nascimento, que você vai sair de lá batizado com o Espírito Santo, que o culto vai ser maravilhoso. Você não pode ir com o tradicionalismo. Bom, você criando essa expectativa, você cria uma atmosfera celestial. Você está entendendo? Você não vai para o culto de qualquer maneira. Assim nós deveríamos ensinar o povo de Deus. Antes, os horários que antecedem o culto, você viver sob uma expectativa e viver sob uma atmosfera. O profeta de Deus chegou em uma determinada igreja para fazer um culto, uma campanha. Aquela igreja estava tão cheia de expectativa e sob uma atmosfera celestial. Com certeza, o líder de cântico se preparou, elevou aquela igreja em um nível espiritual altíssimo. Com certeza, aqueles irmãos, aquele culto de louvor que antecedia o pregador, eles levantaram suas mãos, eles glorificaram a Deus, eles não ficavam ali de braço cruzado, enquanto o líder de cântico está ali lutando para levantar a igreja. Tem muitos membros que estão assim, ó. Outro está assim, outro está assim, esfolhando a Bíblia. Bom, aquela igreja em um todo estava sobre uma unção tremenda. Quando o profeta de Deus pisa ali da igreja, a atmosfera tão grande, a expectativa tão grande dele serem abençoados, que todos os doentes foram curados de uma só vez. Ele nem mesmo precisou pregar. Você está compreendendo aonde eu quero chegar? Nós vivemos sobre um tradicionalismo, nós vivemos sobre uns costumes, sobre aqueles desejos daqueles velhos pastores, né? Há velhos pastores
os velhos, né? Que você deveria cantar só 3 hinos, que você deveria fazer só assim, assim, assado, e acabou. Eu presenciei pessoalmente um culto de um velho pastor rabugento, né? Desculpa a expressão, mas o profeta usou essa expressão. De um velho pastor rabugento de nome grande no Brasil, que trouxe toda essa desgraça através de suas mensagens. Ele trouxe essa idolatria para o Brasil. Você sabe o que estou falando. E o poder de Deus caiu na igreja através de um irmão sincero que estava fazendo uma oração. E um ali gritava, chorava, o outro ali levantava as mãos, gritava, ó Senhor, entrando na presença de Deus. E aquele pastor veio e jogou uma banho de água fria na igreja. E ele disse, leva a irmã para fora, dê uma água para ela, ela está emotiva. Ela está emotiva. Dá uma água para ela se acalmar. Bom, ela não estava simplesmente só emotiva. Ela estava tocada por Deus. Simplesmente ele colocou o Espírito Santo aqui dentro da caixinha novamente e disse, só volta para cá. Você saiu daqui, mas esse lugar é aqui. Um pastor novo, não velho, rabugento, né, diria, ó irmão, ore, venha para o altar, clame a Deus, desespere, busque ao Senhor, grite mesmo, adore ao Senhor, Ele está aqui, a sua presença está aqui. É isso que tem que fazer. Elevar o nível espiritual da igreja. Mas o tradicionalismo, não, vamos agora tocar somente crer e vamos para a mensagem de 2 horas de leitura de mensagem, né? Aquele banho de água fria. O profeta de Deus, irmão, ele chegou a dizer assim, eu pouco me importo com a mecânica, eu me importo com a dinâmica. O que é mecânica? Nós fazemos o culto, nós cantamos, nós pregamos a palavra, para quê? Para que o Espírito Santo caia sobre a igreja. Nós cantamos para que as pessoas, louvor, para que as pessoas entrem na presença de Deus, para que os céus se abram, né? Para que Deus possa fazer notório no culto, para que o Senhor Jesus venha e tenha um encontro com você, para que os seus corações se aquebrantam. Eu vou entrar na mensagem aqui, vou ler, onde o profeta diz assim que os cultos de louvor de antigamente não precisavam nem mesmo da pregação. As pessoas se convertiam pelo louvor, que tocavam, as pessoas cantavam. Elas não colocavam Deus na caixinha de fósforo. O Espírito Santo na caixinha de fósforo. Deus, o Espírito Santo tinha preeminência de todo o culto. Ora, não, mas tem que cantar 3 hinos. O profeta disse que tem que cantar 3 hinos. Gente, um pensamento, uma forma de fazer o culto. É lógico, não vamos todo culto tentar fazer de uma forma. Deixa Deus tocar. Deixa Deus tomar a liderança. Se ele tiver que cantar somente os 3 hinos, amém. Agora, se Deus quer que você louve, adore, clame, deixa o povo, deixa Deus guiar o povo. Pastores velhos rabugentos impediram o povo ter experiência com Deus. Eu fico pensando assim, irmão, esse vídeo vai se estender, eu fico pensando assim, será que esses pastores velhos rabugentos, de 60 anos, 65 anos, 70 anos, que ainda estão por aí, será que eles são culpados da igreja estar nessa fria, gelada? Será que eles são culpados, não? De tantos jovens se desviarem? Porque vai para a igreja e não sente nada. Vai para a igreja e só tem mecânica. Gente, o próprio profeta disse, eu me importo com a dinâmica. O que é a dinâmica? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Pastores velhos rabugentos que com seus tradicionalismos, com as suas mentes fechadas, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. É aqui, ó. Nós aprendemos isso há 40 anos, é aqui. Aprendemos, não. Deus não pode fazer de outro jeito. Deus não pode mudar o quadro. Deus é Deus. Ele faz e desfaz. Ele quebra o vaso, ele conserta o vaso. Ele mata
ele faz viver de novo, ele põe a doença, ele fere, ele cura. Deuteronômio 32, 39, não há outro Deus além dele. Eu firo, eu mato. Agora eles quiseram colocar limite a Deus, limitando a Deus para abençoar seu povo. Ora, irmãos, preste bem atenção. A história que vão contar é a história de Eliseu, a história de Josafá. Eu já disse aqui, mas a gente tem que comentar essas coisas que são importantes. A história de Jorão, rei de Israel, ao qual estava na encruzilhada, porque o rei Moab, os moabitas, ia guerrear contra ele. Ele não tinha experiência com Deus. Era um rei ímpio, como Acabe, seu pai, foi, e sua mãe Jezabel foi. Mas quis aliança com Josafá, que era um cristão genuíno. Aí eles vão para a guerra. E ali, durante 7 dias, acaba seus mantimentos, acaba suas águas, e eles ficam desesperados porque ia morrer tudo facilmente. Mas Josafá não consultou a Deus, recebeu o convite de Jorão para guerrear com ele, e ele foi. O profeta repreende ele, porque nosso profeta Lombrana diz assim, ele deveria ter consultado a Deus, Senhor, será que eu devo ir? Eu devo ir? Bom, mas ele foi lá e quebrou a cara, aí ele pensa como cristão, vamos consultar Deus? Não tem profeta aqui? Foram até o profeta Eliseu, Eliseu sai para fora, olha para Jorão e fala assim, por você eu nem sairia, nem te receberia, nem falava com você, porque você não tem moral, você é filho de Acabe, vai pedir para os seus deuses da sua mãe, do seu pai? Agora, por causa de Josafá, que é o homem sincero, eu venho até aqui. Ele estava nervoso. Aí ele manda dizer assim, a escritura diz aqui, onde eu quero chegar? 2 Reis 3, versículo 15. Aí ele diz, muito nervoso, muito agitado, muito revoltado com o Jorão. Ele disse, ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Ah, você não sabe o que é tangedor? Tangedor é músico que provia uma atmosfera apropriada para o recebimento de uma revelação divina. Preste atenção. Músico que provia uma atmosfera apropriada. Profeta diz, a Bíblia diz, segundo Reis, que então o espírito, aquele tenso, aquele nervosismo dele foi acalmando. E por muito tempo o tangedor tocou música, para alegrar a alma, para esvaziar aquelas coisas negativas sair dele. E ele então poder entrar na presença de Deus. É isso que o louvor faz na igreja. É isso que o louvor deve fazer nos jovens. Vai cantando, 2, 3 hinos, não, cante hinos novos. Fique só com esses hinos velhos, de velho, né? Nada contra, mas tudo tem o seu local, o seu momento. Nós cantamos foi na cruz, mas devemos cantar hinos novos. A Bíblia diz cantar hinos novos. Cante hino para o jovem. Lembra aquele irmão que estava morrendo? E aquele quarteto foi cantar aqueles louvores de morto, de culto fúnebre. Ele ainda levantou a cabeça e disse assim, ó, quem está morrendo aqui? Eu ou vocês? Cante hino novos, animado. Faça essa juventude cantar hino animado. Hino que anima eles vencer a batalha. Faz esses velhos cantar hino animado. Fica ali na cadeia quase morrendo. Faz esses ossos velhos levantarem. Mas o problema foram esses pastores velhos, rabugentos. Sistematizaram a mensagem, politicaram a mensagem. E ninguém podia fazer nada, porque senão era chamado de rebelde. Então o espírito pesado saiu do profeta. E o Espírito Santo veio sobre ele, ele profetizou. Profetizou a vitória de Israel e de Judá. Preste bem atenção, nós vamos terminar esse vídeo já já. E depois que o tangedor, mensagem do profeta Eliseu, e depois que o tangedor tocou por um longo tempo, e o profeta saiu daquele estado de mau humor, ele começou a pensar em Deus. Depois de um tempo, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele começou a ter visões. Eu vou parar aqui, porque eu vou fazer outro vídeo sobre a leitura dessa mensagem. É muito importante. Eu vou parar aqui.
Mas eu quero que você acompanhe amanhã. E eu vou parar aqui, vou começar outra filmagem e postar amanhã. Quiseram colocar Deus na caixinha de fósforo. Pastores velhos e rabugentos. A igreja não entrou no Espírito para receber a palavra. E nem os pastores não entraram nem no Espírito para trazer a mensagem. Infelizmente, pastores preguiçosos, né? Preguiçosos. Não buscavam a Deus suficiente para entregar um maná, né? E as pessoas entravam na igreja vazia e saía vazia. O profeta de Deus chega a dizer, você tem que sair melhor ou pior, igual você não sai. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Desculpa a minha forma de se expressar, mas a verdade é essa. E você vai ter que encarar a verdade como ela é. Porque o tempo que nós estamos vivendo não é tempo mais de passar a mão em ninguém. Deus te abençoe. Acompanhe o vídeo de amanhã. Eu vou fazer a gravação agora. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. E você vai entender, até na sua casa, você vai conseguir a atmosfera para você entrar na presença de Deus. Amém? Até lá.